Levanta para a área, atenção, ajeitando o peito de Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Gol do Brasil! Antes de toda a modernidade dos meios de comunicação que conhecemos hoje, como a internet, as redes sociais e a televisão, havia um companheiro inseparável dos brasileiros, o rádio. Em uma época em que o cinema era pouco acessível para grande parte da população e a televisão ainda não fazia parte da realidade do país, o rádio ocupava lugar de destaque nos lares, se tornando fonte de informação, entretenimento e conexão entre as pessoas. No mesmo período, outra paixão começava a pulsar no coração do povo brasileiro, o futebol. Senhores ouvintes do programa No Mundo da Bola, muito boa noite. A Rádio Nacional passa a falar diretamente de São Paulo para apresentar o seu comentário sobre a peleja realizada esta tarde no Estádio Municipal do Pacaembu entre as equipes do Brasil e da Suíça e que terminou com um empate de 2-2. E foi justamente o encontro dessas duas paixões que ajudou a construir uma das maiores relações da nossa cultura esportiva. Enquanto a bola rolava nos gramados, o rádio encurtava distâncias, levando a emoção dos estádios para dentro das casas, bares, praças e zonas rurais. Se o futebol era a alma da festa, o rádio era a voz que espalhava pelo país. A cada narração, grito de gol e lance descrito com detalhes, milhões de brasileiros passaram a imaginar partidas que não podiam ver. Foi assim que o rádio transformou jogos em espetáculos e jogadores em heróis populares. Passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Por muitas vezes, o futebol foi alegria em tempos difíceis. Essa alegria chegava pelos pequenos aparelhos de rádio, quase sempre colados ao ouvido de torcedores apaixonados. Ali, entre chiados e transmissões emocionadas, como em 1970. Assim, gerações aprenderam a amar o esporte e a compartilhar emoções que ultrapassaram qualquer distância. Mais que um meio de comunicação, o rádio foi a ponte que ligou o Brasil ao futebol. E juntos, eles ajudaram a contar a história de um país que aprendeu a sonhar, vibrar e se emocionar ao som de uma narração esportiva. Eu sou Felipe Henson e este é o rádio documentário Vozes do Futebol, uma investigação sobre o papel do rádio na popularização do futebol brasileiro ao longo do século XX. Muito antes de se tornar companhia inseparável dos brasileiros, o rádio despertava curiosidade. Na década de 1920, as primeiras transmissões aconteciam de forma experimental e tinham um propósito diferente daquele que mais tarde conquistaria milhões de ouvintes. Em vez de buscar audiência ou lucro, os pioneiros da radiodifusão acreditavam que o rádio poderia educar, informar e aproximar um país marcado por grandes distâncias. Um dos momentos mais simbólicos dessa trajetória ocorreu em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil. Era o início de uma revolução que mudaria para sempre a forma como os brasileiros se comunicavam. No ano seguinte, a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro fortaleceu essa visão. Liderados por Edgar Roquette Pinto, os idealizadores enxergavam o rádio como um verdadeiro livro falado, capaz de levar conhecimento a lugares onde os livros, as escolas e os jornais muitas vezes não chegavam. Em um país com altos índices de analfabetismo e enormes desafios sociais, o rádio surgia como uma ferramenta de transformação. É possível comprar toda a atividade educativa da federação num país que tem as características antropogeográficas do Brasil. Com o passar dos anos, porém, sua função foi além da educação. Nas décadas de 1930 e 1940, o rádio se consolidou como o principal meio de comunicação de massa do Brasil. O barateamento dos aparelhos e o surgimento de uma nova classe média permitiam que ele entrasse definitivamente nos lares brasileiros. Ao mesmo tempo, governos e lideranças políticas perceberam o enorme poder daquele meio que falava diretamente ao ouvido da população. Durante a Era Vargas, o rádio se tornou peça central na comunicação entre Estado e sociedade. Discursos, programas oficiais e até músicas passaram a ser utilizados para construir narrativas políticas e fortalecer a imagem do governo. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo.
é Xé, Xé, T-U-Tu, é Lili, ó, Getúlio. Xê é Xé, Xé, T-U-Tu, é Lili, ó, Getúlio. Ainda assim, sua influência ultrapassava os interesses do poder. O rádio informava, divertia, emocionava e criava um sentimento de pertencimento coletivo. Em poucas décadas, o que começou como experiência restrita a poucos apaixonados pela tecnologia, transformou-se em um fenômeno nacional. O rádio encurtou distâncias, democratizou o acesso à informação e ajudou a construir parte da identidade cultural brasileira. Foi ele quem levou notícias, música, entretenimento e, mais tarde, a emoção do futebol para milhões de pessoas, virando uma das vozes mais importantes da história do país. Retornando ao futebol, é evidente que o impacto das transmissões radiofônicas em sua popularização foi gigantesco. O rádio abraça o futebol sendo utilizado pela elite, que na época a Rádio Roquete Pinto tocava música e o futebol, em princípio, era jogado pela elite. Aos poucos ele foi chegando nas fábricas e o rádio foi se popularizando junto à população. Como discutido anteriormente, as décadas de 1930 e 1940 marcaram a consolidação do rádio como o principal meio de comunicação de massa no Brasil. Nesse mesmo período, o futebol deixava de ser uma prática restrita a determinados grupos sociais para se transformar em uma verdadeira paixão nacional. A ascensão de ambos os fenômenos não ocorreu por acaso. Rádio e futebol cresceram juntos e estabeleceram uma relação de dependência mútua que ajudou a moldar a cultura brasileira. E o rádio teve o seu grande desenvolvimento a partir do momento em que ele começou a transmitir o futebol e teve que encontrar soluções para coisas, por exemplo, como ter um repórter no campo. Então, foi através do desenvolvimento da transmissão esportiva que surgiu o microfone sem fio, que surgiram as vinhetas, que surgiram vários elementos que passaram a fazer parte da narrativa. Então, esse casamento rádio e futebol se dá no mesmo momento em que se dá o casamento do futebol com a população. Tudo que contribuiu para a popularização do futebol contribuiu pela popularização do rádio também na transmissão esportiva. Se não tivesse o rádio, eu acho que o futebol teria tido uma demora muito grande em cair no gosto popular. Tanto é que o futebol continua sendo admirado por muita gente através do rádio. Diversos fatores contribuíram para esse processo. Entre eles, destaca-se o amplo alcance das emissoras e a democratização do acesso aos aparelhos receptores. Diferentemente de outros meios que surgiram posteriormente, o rádio desenvolveu uma característica fundamental, a portabilidade. Presente em residências, estabelecimentos comerciais e espaços públicos, ele também podia acompanhar os torcedores em seus deslocamentos, permitindo que o futebol fosse consumido em qualquer lugar. O vínculo entre o público e o rádio se tornou tão forte que era comum encontrar torcedores levando seus aparelhos até mesmo para dentro dos estádios. Embora estivessem presenciando a partida ao vivo, muitos preferiam acompanhar simultaneamente a narração radiofônica, buscando informações complementares, comentários e a emoção transmitida pelos locutores. Essa prática, que permanece presente em alguns contextos até os dias atuais, demonstra a força simbólica que o rádio adquiriu junto aos fãs do esporte. Milhares e milhares de pessoas que gostam de assistir o jogo ouvindo rádio. E essas pessoas são detalhistas. As pessoas que fazem isso, elas são detalhistas. O que elas querem? Elas querem que o narrador seja fiel. Porque senão você vai falar assim, olha, eu estou vendo um negócio diferente do que o Antônio Castro está falando. No meio da minha transmissão, eu costumo falar, soltou a bola ali para o lado direito, ela vem para o lado esquerdo da França, é o Doué que domina, é o da camisa de número 20. Se quiser, ele pode voltar a bola na defesa para o Upamecano, é o zagueiro que joga com a camisa 4 pelo lado direito. Aí o cara tá vendo. Então, a excelência do rádio é isso. Parte desse fascínio pode ser explicada pela capacidade única da linguagem radiofônica de estimular a imaginação do ouvinte. Como observa Gisela Outriuano, as narrações esportivas possibilitam uma poderosa criação de imagens mentais. Dessa forma, cada lance descrito pelo narrador ganhava vida na mente do torcedor, que construía seu próprio espetáculo a partir das palavras que saíam do aparelho. Mais do que relatar acontecimentos, o rádio transformava partidas de futebol em experiências emocionais, aproximando milhões de brasileiros de um esporte que, aos poucos, se consolidava como um dos principais elementos da identidade nacional. Além dos fatores já mencionados,
Outros acontecimentos históricos foram fundamentais para fortalecer a relação entre o rádio e o futebol no Brasil. Entre eles, se destaca a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos e culturais do planeta. Foi por meio das transmissões radiofônicas que milhões de brasileiros puderam acompanhar os momentos mais marcantes da trajetória da seleção nacional, criando uma conexão emocional entre o público e o esporte. Vai bater o Maneca, cobrou o escanteio, bola alta junto ao gol, solta Baltazar, carecia para gol! Gol de Baltazar! Colheu a cabeçada pro gol! Gol de Baltazar! Colheu o centro de Maneca com uma cabeçada espetacular! A bola cobriu o goleiro e foi pro fundo das redes, 3-0. Baltazar apareceu sozinho. O impacto dessa relação se tornou evidente, especialmente entre as décadas de 1950 e 1960. Nos anos 50, o país viveu uma das maiores frustrações esportivas com a derrota na final da Copa do Mundo, episódio que ficaria eternizado como Maracanaço. Na corrida, vai Marcelo, livre, atira, gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Ginja! Gol do Uruguai, Ginja! Gol do Uruguai, Ginja! Gol do Uruguai! Não é possível! Gol do Uruguai, Ginja! A comoção nacional provocada pelo resultado demonstrou que o futebol já ocupava um espaço importante no imaginário coletivo brasileiro. O rádio foi o principal responsável por levar essa emoção aos 4 cantos do país, permitindo que pessoas de diferentes regiões compartilhassem o mesmo sentimento de tristeza e decepção. Poucos anos depois, vieram as conquistas dos mundiais de 1958 e 1962. As vitórias da seleção brasileira transformaram o futebol em um símbolo de orgulho nacional e contribuíram para consolidar sua posição como elemento central da identidade cultural do país. Novamente, o rádio desempenhou um papel fundamental nesse processo. As narrações emocionadas dos jogos aproximaram a população dos feitos da equipe brasileira e ajudaram a construir a imagem heróica de jogadores que se tornariam ídolos eternos. Entre esses nomes, destaca-se Pelé, cuja ascensão coincidiu com um período de grande popularidade das transmissões esportivas. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. Assim, mais do que informar resultados, as transmissões radiofônicas contribuíram para criar memórias coletivas e fortalecer o sentimento de pertencimento em torno da seleção brasileira. Aquelas Copas de antigamente, o rádio era o rei das Copas. Por quê? Porque ele tinha instantaneidade, né? A televisão, por exemplo, você foi lá na Copa de 50, a televisão gravava o jogo e depois tinha que trazer, revelar o filme para poder colocar no ar. E o rádio era mais absoluto. Os tempos evoluíram, a televisão passou a ser presença constante para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro na cobertura de uma Copa do Mundo, mas o rádio não deixou de estar na Copa do Mundo. Dessa forma, as Copas do Mundo não apenas ampliaram o interesse pelo futebol, mas também reforçaram a importância do rádio como mediador dessa paixão. Em um período em que a televisão ainda possuía alcance limitado, era pelo som das narrações que o país chorava derrotas, celebrava títulos e construía sua relação afetiva com o esporte. Futebol é arte, e em arte que prevalece é talento. O jogador brasileiro tem talento privilegiado por razões históricas, etnográficas, climatéricas, aqui se joga o ano inteiro. O futebol aqui é paixão e o talento dos nossos jogadores é o produto disso. Há quem diga que o futebol é bobagem, que são apenas 22 homens correndo atrás de uma bola durante 90 minutos. Para quem vê de fora, talvez pareça mesmo difícil entender tamanha paixão, mas o futebol nunca foi apenas um esporte. Para muitos, ele é a conversa que aproxima pai e filho depois de um dia inteiro de silêncio. É um motivo que reúne a família ao redor da mesa aos domingos. É a lembrança que permanece viva de um avô que já partiu, mas que continua presente a cada gol do time que ensinou os netos a amar. É um momento para esquecer das dificuldades da vida, se divertir e celebrar. O futebol guarda memórias, cria laços e atravessa gerações. E durante muito tempo, foi o rádio quem carregou tudo isso. Mais do que transmitir partidas, ele transmitia emoções. Reunia famílias inteiras em volta de um pequeno aparelho, enquanto vozes apaixonadas descreviam lances que cada ouvinte completava com a própria imaginação. Era comum ver pais, filhos, avós e vizinhos dividindo o mesmo espaço, todos com os ouvidos atentos
e o coração acelerado. O rádio não apenas narrava o futebol, ele conectava pessoas, transformava um simples jogo em um momento de união, em uma memória compartilhada que permanecia viva por muitos anos. Talvez seja por isso que o futebol e o rádio tenham caminhado tão bem juntos. Um oferecia emoção, o outro lhe dava voz. E dessa parceria nasceu uma das mais belas tradições da cultura brasileira, a de um povo que aprendeu a sonhar, vibrar e se emocionar ao som de uma narração esportiva. A partir desse sentimento de pertencimento, construído em torno do futebol, torna-se possível observar um dos impactos mais significativos das transmissões radiofônicas no Brasil, a expansão da torcida para além dos limites geográficos de seus clubes de origem. O rádio não apenas popularizou o esporte, mas também ajudou a construir identidades coletivas que ultrapassaram fronteiras regionais e aproximaram milhões de brasileiros de equipes localizadas a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Esse fenômeno pode ser observado na ampla presença de torcedores de clubes cariocas e paulistas em diferentes regiões do país. Como no começo a televisão não alcançava esses locais, o rádio, com a sua força da imaginação, fez com que o torcedor de regiões como Norte, Nordeste, especialmente, ele fosse atingido em cheio por essa paixão e por essa narrativa que tinha. Nós mesmos, em Minas Gerais, também tivemos essa paixão ampliada, né? À medida em que a gente foi também contaminado por isso. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente conseguiu ter um vínculo muito forte com o futebol do Rio, porque os jogos do Rio eram transmitidos para cá. Então, em todas as regiões, você vê que os clubes do Rio e de São Paulo têm torcida, porque foi nesses dois estados que começou fortemente o uso do rádio como uma ferramenta de popularização do futebol. No Nordeste, por exemplo, segunda região mais populosa do Brasil, segundo o censo de 2023 do IBGE, pesquisas de opinião apontam o Flamengo como o clube de maior torcida, seguido pelo Corinthians. Esses números demonstram que a identificação clubística não está necessariamente ligada à localização geográfica, mas também aos processos históricos e midiáticos que aproximaram determinados clubes do cotidiano da população. Grande parte dessa influência está relacionada à popularização do rádio a partir das décadas de 1930 e 1940, como antes citado, em um período em que o acesso à informação era limitado e os meios de comunicação estavam concentrados nos grandes centros urbanos. As transmissões radiofônicas levaram para todo o território nacional notícias, narrações esportivas e conteúdos produzidos principalmente no eixo Rio-São Paulo. Nesse contexto, alguns clubes souberam aproveitar de maneira estratégica as oportunidades oferecidas pela expansão da radiodifusão. O caso mais emblemático é do Flamengo. Durante a década de 1930, o clube desenvolveu ações de divulgação que coincidiram com a expansão do rádio e com a crescente centralização política e cultural do país. Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, sua glória é lutar. Flamengo, campeão de terra e mar, de terra e mar. Beneficiado por estar sediado na então capital federal, o Flamengo ampliou sua exposição nacional por meio das transmissões da Rádio Nacional e de campanhas que associavam sua imagem à identidade brasileira. Slogans como Flamengo é o Brasil e Flamengo, time da pátria, reforçavam essa conexão simbólica e contribuíam para aproximar o clube de torcedores espalhados por diferentes regiões. Dessa forma, o rádio não apenas levou o futebol para dentro dos lares brasileiros, mas também desempenhou um papel decisivo na formação das grandes torcidas nacionais. Ao transmitir partidas, narrar conquistas e construir histórias que mobilizavam emoções coletivas, o meio ajudou a transformar clubes regionais em marcas de alcance nacional, fenômeno que ainda pode ser observado no futebol brasileiro contemporâneo. Nessas regiões, esses times do Rio e São Paulo continuam tendo muito prestígio. E de forma especial no Nordeste e no Norte, onde o futebol custou a engrenar, especialmente no Nordeste. O Norte ainda tem muito pouca representatividade, mas no Nordeste, a febre pelo Flamengo, pelo Corinthians, é uma coisa inquestionável, né? Ao analisar a permanência do rádio no cenário cultural brasileiro contemporâneo, um aspecto chama a atenção. Entre os diversos gêneros radiofônicos que marcaram a chamada Era de Ouro da radiodifusão, como o radioteatro, as radionovelas, os programas musicais e os programas de auditório, poucos conseguiram sobreviver às transformações tecnológicas ocorridas ao longo do século XX. Eu acho que a migração de vários talentos
música, da dramaturgia, que foram deslocados para a televisão, não tiveram reposição no rádio. Ao contrário do que aconteceu no futebol, porque o futebol, alguns narradores foram para a televisão, mas a grande maioria continuou no rádio. Então eu acho que o jeito de transmitir futebol pelo rádio foi tão avassalador que ele não conseguiu se desvincular. Tanto é que até hoje a gente consegue seguir futebol com várias emissoras de rádio. A diferença foi essa, principalmente que o rádio perdeu seus talentos na área da dramaturgia, do jornalismo, que foram migrados. Nesse contexto, o rádio se consolidou como um dos meios preferidos para acompanhar as partidas, criando tradições que permanecem vivas até os dias atuais. Mesmo com a popularização da televisão a partir da década de 1950 e posteriormente da internet e das plataformas digitais, muitos torcedores continuaram acompanhando os jogos pelas transmissões radiofônicas, seja no carro, durante o trabalho, no transporte público ou dentro dos próprios estádios. O rádio manteve características que o diferenciam de outros meios de comunicação: mobilidade, imediatismo e proximidade com o público. O Silvio Luiz falava assim: eu sou um legendador. Eu sou aquele cara que só para o jogo não ficar vazio, porque na televisão você está vendo. Televisão não precisa dizer, desce a França pelo lado direito, carrega a bola com D dominou, já passou, aqui na ponta direita tem o Mbappé, se ele quiser, lá do lado esquerdo está bem aberto o Barcola, ele pode soltar pelo meio para o Tchouaméni. Eu vou desenhando, eu vou colocando na cabeça de quem está escutando qual é a situação do jogo. Eu vou dizer, a bola está pelo meio campo, ali no círculo central, ele já ultrapassou a linha do gramado, ele joga um pouco mais pela direita, ele está agora na lateral, ele vai para a linha de fundo, ele já está junto à bandeira de escanteio, ele cruza para trás, o goleiro está dentro da pequena área, sobe e pega a bola. Eu tenho que fazer isso, porque a pessoa que está só ouvindo, ela tem que imaginar o que está acontecendo. A permanência do rádio esportivo também está diretamente ligada à evolução tecnológica do próprio meio. Atualmente, não é mais necessário utilizar exclusivamente aparelhos receptores tradicionais para acompanhar uma transmissão. Os conteúdos radiofônicos estão presentes na internet, em aplicativos, plataformas de streaming, redes sociais e canais de vídeos, incorporando imagens, recursos gráficos e diferentes formatos multimídia. Assim, embora a tecnologia tenha transformado profundamente os hábitos de consumo de mídia, o rádio esportivo demonstrou uma notável capacidade de adaptação. Ao unir tradição e inovação, conseguiu preservar sua essência e continuar desempenhando um papel relevante na forma como milhões de brasileiros acompanham e vivenciam o futebol. Este programa foi produzido como trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto em 2026, com as participações especiais dos jornalistas Antônio Carlos e Márcio Guerra, apresentação, produção e edição por Felipe Henson, apoio técnico Thiago Caldeira, orientação, professora Juliana Gobi.